pela sua bondade. Quero agradecer a Deus pela sua grandeza, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito e por tudo quanto Ele continuará fazendo aqui nessa casa, nessa noite. Agradecer a Deus por ter nos proporcionado a alegria de estarmos aqui na casa do Senhor, para louvar o nome dEle. O Senhor nos concede essa oportunidade rica e única para adorar o seu nome. Agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade, aos coordenadores da Inadesb, com Jacó e Rani. Não poderia deixar de agradecer a minha esposa, a minha família, por tudo que o Senhor Deus tem feito. A Inadesb, por mais um ano que o Senhor tem abençoado, desse 19º aniversário. Em tudo seja o nome do Senhor glorificado. Aleluia! Vamos à palavra do Senhor. Há uma palavra do Senhor também essa noite para os nossos corações. Hebreus capítulo de número 11. E depois Jó. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Estarei lendo 2 versículos, depois nós vamos para o livro de Jó. 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jó capítulo de número 1. Jó capítulo de número 1, versículos de 1 a 3 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. E para finalizarmos, capítulo de número 9 do livro de Jó, a partir do versículo de número 5. Capítulo 9, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transtorna no seu furor. Ele remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol, e ele não sai. Cela a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Somente as terras. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Deus, obrigado pela tua grandeza e pela tua bondade, pela tua palavra e por tudo que o Senhor já tem feito até aqui durante essa semana. Continua falando conosco e fazendo aquilo que lhe apraz, no nome de Jesus. Amém. O tema que nós temos proposto para o dia de hoje é adolescente conhecendo a sua fé, baseado no livro de Jó. Todas as vezes que eu leio o livro de Jó, todas as vezes que eu leio a história de Jó, eu fico com muitas alegrias no meu coração. Muitas pessoas vêm para uma leitura do livro de Jó com muitos questionamentos e dizem que tem muitas coisas no livro de Jó que não se explicam. O livro de Deuteronômio diz para nós que existem coisas ocultas que são somente para Deus, e as reveladas são para nós. Eu me contento em adentrar na palavra do Senhor
com o coração quebrantado e permitir que o Senhor fale conforme Ele quer falar conosco. Esse livro de Jó, ele tem muitas coisas mesmo que nós não temos respostas para ela. A começar da autoria, que nós não conhecemos o seu autor, a data, que é uma data indefinida, mas é um livro poético que nos traz muitas lições aqui em Jó. Jó nos ensina muitas coisas. Um dos objetivos que tem o livro de Jó é analisar as profundezas da fé de um ser humano, até onde pode e consegue chegar a fé de um ser humano em meio ao sofrimento. Jó vai nos falar disso e de muitas outras lições contidas aqui nesse livro. Há algumas pessoas que querem acreditar que o livro de Jó foi uma ficção, que esse foi um personagem criado e que alguém não suportaria tamanho sofrimento e passar por uma situação como essa. Mas quando nós adentramos ao Novo Testamento, a Epístola de Tiago diz para nós e já desmistifica isso, jogando por terra essa tese. Fala da paciência de Jó e como Jó foi paciente em esperar o trabalhar e o agir de Deus. Então nós sabemos e temos prova da historicidade do livro de Jó. Existem, é claro, conflitos aparentes que estão ali no livro de Jó e algumas coisas que nós não temos resposta para isso. Alguns dizem, mas se Deus é, e Ele é mesmo onisciente, por que que na sua onisciência Ele já não resolveu aquela indagação de Satanás para com Jó? Outros dizem, mas se Deus é onipotente e Ele tem mesmo todo o poder, por que que Ele não freou todo aquele sofrimento? Ainda outros ousam dizer que o Salmo de número 34, 7 diz para nós: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra do mal. Se o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e o livra do mal, e Jó temia a Deus, por que será que Deus não poupou Jó disso? Ali da Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz para nós que Deus não faz nada sem antes avisar os teus servos, os teus profetas. E outros ficam perguntando, mas por que será que Deus não avisou Jó antes que o vento chegaria? É porque Deus é soberano, Ele só faz aquilo que Ele quer. O livro de Eclesiastes diz para nós que Ele faz aquilo que Ele quer. Ele é Deus, irmãos. Deus sabe trabalhar. Até no silêncio Deus trabalha. Até no silêncio que Deus manteve com Ele, Deus trabalha. Mas para nós entendermos um pouco do sofrimento e da fé de Jó, nós precisamos falar um pouco a respeito desse personagem. Nós vimos aqui no capítulo de número 1, Deus, o próprio Deus, dá testemunho de Jó. O próprio Deus fala a respeito de Jó. Capítulo de número 1, versículo de número 8, capítulo de número 2, Deus, quando os filhos de Deus, os anjos, vêm se apresentar numa reunião com Deus, porque quando essa expressão é mencionada ali no livro de Gênesis, dizendo que os filhos de Deus, esses ali se referem a homens, mas os filhos de Deus, aqui no livro de Jó, se refere a anjos. Eles vêm para uma reunião com Deus, e vem também Satanás no meio dele, e ele pergunta, e o Senhor fala para ele algumas coisas que me chamam a atenção nessa colocação. Deus fala de Jó, e Satanás não pergunta mais o que ele tem, o que ele faz, como ele é. Ele começa a expressão dizendo também, porque da mesma forma Deus nos conhece, nos sonda, Deus esquadrinha a nossa alma e o nosso coração. O inimigo não tem o poder que Deus tem, mas o inimigo também conhece os nossos passos. Quando o Senhor falou dele ali, falou de Jó, ele já também entrou naquela conversa e começou a mencionar e começou a falar. Tudo está no controle de Deus, mas Deus não precisava provar nada, como Ele não precisa provar nada para ninguém, que dirá para o anjo caído como Satanás. Deus não precisa provar nada para ninguém nessa terra. Deus não precisa provar nada para ninguém. Para ninguém Deus precisa provar nada. Mas Ele, como
conversa nos remete a uma cena lá do livro de Gênesis, quando Deus diz assim: viste o meu servo Jó. Porque nós precisamos entender que Jó, de acordo com a tradição, Jó é o primeiro livro da Bíblia. E a história de Jó está inserida ali entre o capítulo 6 do livro de Gênesis. Ou seja, a queda já havia acontecido. Satanás maquinou, ele operou aquele plano para que o homem caísse, para que ele dissesse: não tem mais esperança. Mas agora Deus olha para ele, depois que aquilo aconteceu, e diz assim: você viu meu servo Jó? Você deu uma olhada nele, porque ele é indeferto, ele é fiel, e ele se mantém firme na minha presença. Se Satanás estivesse tentando acabar com o plano de Deus, Deus diz assim: não, filho, fica tranquilo. Hoje, quando eu vi a uma déspota andando, aí na déspota andando, eu baixei a cabeça e disse: bom Senhor, mais uma vez Satanás perdeu, porque o desejo de Satanás não era que tivesse essa quantidade grande de jovens, de adolescentes aqui louvando o nome do Senhor, mas mais uma vez caiu por terra, e o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Deus se agrada da nossa união, Deus se agrada da nossa unidade. É nessa unidade que Deus vai trabalhar, é nessa unidade que Deus vai mover as águas, é nessa unidade que Deus vai abrir a janela do céu e vai operar o milagre no nosso meio. Eu cheguei aqui, quando eu dobrei meu joelho, eu ouvi o nosso coordenador da 10 orando, e ele dizia aqui: no nosso meio o Senhor não tem grande, no nosso meio não tem espaço para grande, grande é Deus no nosso meio, grande é Deus no nosso meio. Veja as características desse homem. Jó era um pai intercessor, Jó foi declarado justo, Jó era juiz, era Jó quem advogava a causa da viúva, do órfão e do estrangeiro que chegava ali. Jó tinha tamanho respeito que quando Jó chegava nas praças públicas, Jó chegava lá e os jovens se escondiam da presença de Jó. Os anciãos colocavam a mão na boca em respeito ao patriarca que estava adentrando. Jó era um homem de Deus, Jó foi considerado fiel, Jó servia ao Senhor com integridade na sua alma, ele servia ao Senhor. Mas o inimigo quer dizer agora que ele está servindo a Deus e fazendo o que está fazendo única e exclusivamente pelo que Deus dá. Ei, meus irmãos, Deus não compra o louvor de ninguém, Deus não compra a adoração de ninguém, Deus não barganha dessa forma e dessa maneira, não, com ninguém, com ninguém. Ele é adorado por quem ele é, ele é exaltado por quem ele é. Algumas pessoas dizem: mas se Deus não provasse Jó, se Deus não deixasse essa situação correr, ia ficar uma dúvida no ar. Mas Deus compra o louvor? Não, meus irmãos. Quando nós lemos o começo do livro de Jó até o final, quem não sabia o porquê do sofrimento e não sabia porque essa situação estava ocorrendo e acontecendo era Jó. Mas quando nós estamos por cima, olhando essa situação, lendo as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus está deixando claro ali: eu sou o único que posso ser adorado enquanto alguém está sofrendo, eu sou o único que posso ser exaltado enquanto alguém está sofrendo. Nós vamos ao culto fúnebre, a pessoa está enterrando um ente querido ali, passa-se uma semana, duas, nós encontramos esse irmão na igreja, essa irmã na igreja, damos um abraço e vai tudo bem. A pessoa diz: vai tudo bem, vai tudo bem. Nós sabemos que ficam feridas, saudade na alma, mas a pessoa consegue estar aqui adorando a Deus. Ele é o único ser do universo capaz de ser adorado em meio ao sofrimento. Era isso que ele precisava deixar claro ali para Satanás: eu sou o único, e o louvor que você queria você não tem, a adoração é minha, o louvor é meu, a gratidão é minha, eu sou o Senhor. Esse sofrimento de Jó veio acompanhado de muitas coisas. Esse sofrimento, Jó teve tumores por todo o corpo, aleluia. Jó tinha mau hálito,
A Bíblia diz que Jó teve insônia por causa daquilo que lhe aconteceu. Jó não conseguia dormir, Jó teve insônia. Jó ficou depressivo por causa da situação que ele passou. Jó estava numa situação difícil, e a Bíblia diz que ainda chegam mais os seus amigos para se condoer com ele. A Bíblia diz que os amigos o avistaram de longe, mas não o reconheceram, e os amigos chegaram perto dele, e a Bíblia diz assim: por 7 dias e 7 noites, eles ficaram sem palavras, por olhar a situação em que Jó estava passando. Mas quando os amigos começam a falar, os amigos começam a acusar. Jó diz: mas espera aí, o que está acontecendo? Eu estou nessa situação. E os amigos começam a fazer diversas acusações. Eles dizem: olha, se eu fosse você, eu confessava rápido o seu pecado, para sair mais rápido dessa situação. Ou quem sabe, não está em ti o problema, mas possa ser que esteja na tua esposa, possa ser que esteja em alguém. Confessa o que está acontecendo, declara o que está oculto. Veja, Jó diz que eles fizeram acusações pesadas. 10 vezes o acusaram, e Jó rebatia, e eles acusaram, e Jó rebatia, e eles acusaram. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui: nem todo sofrimento é resultado de pecado, nem todo sofrimento é resultado de pecado, porque Deus prova quem Ele quer provar. Deus prova quem Ele quer provar. Deus faz aquilo que Ele quer. A Bíblia deixa claro com essa história de Jó, com o livro de Jó e muitas outras passagens aqui, que Deus usa o sofrimento como uma ferramenta para muitas coisas que Ele quer fazer. Veja só, Deus usa o sofrimento para crescimento espiritual. Deus usa o crescimento para aperfeiçoar caráter. Deus usa o sofrimento, a cama séria, a camadura séria, Deus usa o sofrimento, a camadura séria, para revelar o seu poder, para revelar a sua glória, para dizer que Ele é grande, Ele é o Senhor. Outros livros da Bíblia Sagrada nos deixam isso claro, que Deus, quando quer provar, Ele faz aquilo que Ele quer. Um dos profetas menores, por nome de Joel, ele deixou isso claro para nós. Quando Deus anunciou para ele, disse para Joel: Joel, anuncia que eu, o Senhor, vou instaurar uma praga e vou mandar sobre toda a nação. Eu vou gerar uma crise nesse povo. Sabe para quê? Para eles voltarem a ter sensibilidade espiritual, para voltar a ter sensibilidade. Precisa disso, Joel. Aí Deus diz assim: eu vou instaurar essa crise, eu vou mandar essa praga. Mas como vai ser, Senhor? Sabe por quê? O povo depende para se alimentar, para sobreviver, ele depende da agricultura. Eu vou fechar o registro aqui em cima, vou trancar, as últimas gotas estão caindo aí na caixa. Sabe por quê? Tem pessoa que só desperta quando chega no limite. E Deus fala uma e não acorda, e Deus fala duas, e Deus fala três. E daí você vai ficar tranquilo. Eu estou trancando aqui em cima, não vai ter água, não vai chover, e a praga está estourada, porque aí vocês vão se voltar para mim. Vocês vão se voltar para mim. Aí Deus diz assim: olha, Joel, diz para eles que eu quero só uma coisa. O que o Senhor quer? Eu quero que restaure a aliança. Eu quero restauração de aliança. Eu quero que restaure a aliança. Aí Deus diz assim: olha, mas diz para eles o seguinte: tem uma promessa que eu faço a longo prazo, e outra que eu farei a médio prazo. Se eles atentarem, restaurarem a aliança e se voltarem para mim também, Joel, diga lá para eles que eu estou deixando uma condicional. Eu estou deixando para eles escolher dessa condicional. Eu não quero mais esse negócio de ficar rasgando roupa, não, da capa. Sabe o que Deus está dizendo? Chega nesse negócio de fachada, chega de aparência. Eu não quero mais esse negócio para me servir de aparência. Vamos focar de aparência. Só que não é empresa que bate cartão, não.
vão se encher de trigo. Os lagares vão transportar. Eu vou restituir tudo que o gafanhoto, cantador, migrador, destruidor tocou e tirou. Eu vou pôr tudo no lugar de novo, Joel. Eles vão comer abundantemente e vão se fartar. E a longo prazo, Senhor, o que o Senhor vai fazer? A longo prazo, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os nossos jovens vão profetizar, e os nossos velhos vão ter sonho, e eu mostrarei as maravilhas do céu, e eu vou salvar. Eu, o Senhor, salvarei. Eu, o Senhor, vou salvar. Eu sou Deus. Prova real, mais uma vez, para nós, do que nós estamos falando aqui no livro de Jó. Que Deus usa o sofrimento como ferramenta, seja ele para crescimento espiritual, seja ele usado por Deus para trabalhar no caráter de algumas pessoas. Deus usa o sofrimento para lapidar também. Deus usa o sofrimento ou para revelar o seu poder. Veja, meus irmãos, que situação que esse homem estava passando. Satanás, quando vem, ele não brinca no que ele faz. Ele toca nas principais áreas para desestabilizar uma pessoa. Veja, ele tocou na saúde. Ele fez com que o casamento de Jó, ele já não tivesse mais aquela estrutura. A esposa o deixou. Veja, ele veio, tocou na saúde, casamento, agora está sem os seus filhos. Meus irmãos, eu acompanhei minha mãe fazendo. Isso não é um curso natural da vida. Os filhos enterrarem os pais. É o que a gente espera, não os pais enterrarem os filhos. Eu acompanhei minha mãe enterrar um filho. Agora tenta imaginar um homem enterrando os seus 10 de uma só vez. Tenta imaginar ele enterrando os seus 10 filhos de uma só vez. É só se Deus tiver no controle mesmo da situação que nós resistimos. Jó, de uma hora para outra, é considerado o homem mais rico do Oriente e agora está falido. Veja, Jó era um homem de postura e de posição. Os servos reverenciavam Jó. Agora os servos meneiam a cabeça quando olham para Jó. Jó já não estava na situação que ele estava, na posição que ele ocupava. Jó está sendo desprezado por aqueles que outrora o servia. Mas Deus continua no controle de tudo, de toda a situação. Nós lemos aqui no livro aos Hebreus a respeito da fé, para nós entendermos que tipo de fé que Jó tinha. Que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:6 ainda disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda na teologia de Abacuque disse, dirigido pelo Senhor: mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, quando montava a sua teologia da carta aos Romanos, foi consultar a teologia de Abacuque e repetiu em Romanos capítulo 1:17 esse mesmo texto: mas o justo viverá da fé. Veja, meus irmãos, há alguns que confundem fé com sentimento. Deixa eu te falar uma coisa: fé não é sentimento. Quando a gente se sente bem, às vezes está alegre de espírito, a gente tem vontade de cantar, de cooperar, de ajudar, de fazer, esquecer o primeiro e se dispõe. Mas a fé não é um sentimento, porque se algo te acontecer no percurso do caminho, aquele que outrora queria fazer tudo, agora já não sente vontade de fazer mais nada. Porque o sentimento, meus irmãos, é algo que está circunstanciado ao estado que a pessoa está passando. Se estava alegre, fazia tudo, queria cantar, queria solar, queria administrar, agora já está triste e não quer fazer nada. É por isso que fé não é sentimento. Veja, Jó passou pelo que passou, estava na situação que estava, e Jó ainda conseguiu declarar: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Da minha confiança no Todo-Poderoso. Uma palavra profética da parte de Deus para nós aqui, nessa parte aqui do texto. Queridos, quando
Quando Deus nos chama para fazer algo, é Deus que põe. Quando Deus nos chama para fazer algo, é Deus que põe. Quando Deus nos chama para fazer algo na sua casa, é Deus que direcionou para colocar. Quando der um tempo, é Deus que vai tirar. Quando der, é Deus que vai tirar. Para esse negócio da pessoa olhou por baixo para você, aí não quer mais fazer isso, já não dá mais para mim fazer aquilo. É vida quem foi que te colocou onde você está. Quem foi que te chamou para fazer o que você faz. Porque a gente pensa que a fé, e confunde a fé com o sentimento. Há muita gente confundindo também relacionamento com sentimento. O Senhor Deus disse assim para nós: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Olha, ele diz: eu fiz uma escolha. Porque se te olhar em torno no meio do caminho, eu fiz uma escolha. Permanece no lugar que você está. Se alguém não mostrar como eu mandar você fazer algo, fica na tua e no teu lugar, porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus quem nos escolheu. Deus escolhe. Quando chega no capítulo de número 9, Jó diz assim: eu estou cansado de tantas acusações. Eu preciso de um juiz para administrar a minha causa. Eu preciso de alguém neutro na situação. Eu estou cansado de alguém que só fica me acusando. Eu estou cansado de pessoas que só apontam o dedo para acusar. Eu quero um mediador neutro na situação. Aí Jó diz no capítulo de número 13: olha, esse é o meu maior desejo. Eu já reuni argumentos suficientes, mas para que, Jó? Eu quero uma audiência com o Todo-Poderoso. Eu quero ir no tribunal diante dele. Mas só uma coisa: quem foi que falou, Jó, que Deus fala conosco quando nós queremos? Deus fala conosco quando Ele quer. Deus quer o silêncio quando Ele quer. Às vezes nós ficamos assim: não aguento mais, não aguento mais. Por acaso não foi Deus quem nos criou? Não foi Deus quem nos formou? Deus sabe o nosso limite. Deus conhece a estrutura de cada um e se lembra de nós. Quando Jó chega no capítulo de número 19, ele está chegando no auge, no ápice da tua fé. Ele está dizendo: está acontecendo tudo isso, mas eu tenho uma certeza. E qual é a certeza, Jó? Já que você não conseguiu um mediador, você não conseguiu uma audiência, qual é a certeza que você tem? Ele disse: o meu Redentor vive. E Ele vai se levantar sobre a terra. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O Senhor está aqui nessa casa, meu Senhor. O Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor está trabalhando no nosso meio. Veja, aqui nós aprendemos o que o Oséias disse no seu capítulo de número 3 para nós, perdão, 6. Oséias disse para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais se aumenta a nossa fé. Quanto mais aumenta a nossa fé, mais nós temos vontade de conhecer Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais aumenta a nossa fé. E quanto mais aumenta a nossa fé, mais nós temos vontade de conhecer Deus. Deus compartilha das suas grandezas, coisas mínimas das suas grandezas conosco. Não é para ninguém se achar que é grande na presença dele, não. Deus faz sinais, prodígios, maravilha, mas é para que o nome dele seja exaltado. Nós precisamos nos voltar para Deus com esse intuito na nossa alma e no nosso coração. Grande é Deus no nosso meio. Poderoso é Deus no nosso meio. É Deus que continua cuidando em tempos de crise das nossas famílias. É Deus quem cuida da tua casa. É Deus quem cuida da tua família. É Deus quem cuida do teu lar. É Deus quem cuida da tua vida. Sabe por que os seus filhos? Sabe por que você sai jovem, adolescente, vai para a escola em paz e volta em paz? Não é porque nós somos melhores que os outros, não. É porque a mão do Senhor está cuidando de nós. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Outro dia eu estava no trânsito, eu e meu esposo, e quando nós começamos a ver aquele arrastão e não tinha para onde voltar, os últimos carros da fila não
Senhor, quando nós olhamos para a maneira de Deus trabalhar, baseada aqui no livro de Jó, olhamos para a fé de Jó, quando lê esse último capítulo de Jó, e quando Jó diz, com ouvidos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem, as pessoas costumam dizer, é que Jó não conhecia Deus, e eu fico pensando, como é que alguém que não conhece Deus, presta sacrifício para Deus quando os filhos estão se banqueteando? Como é que alguém que não conhece Deus, está em intercessão na brecha, orando, e dizendo, eu confio no meu Redentor, eu não sei porquê desse sofrimento, mas uma coisa eu sei, tenho o dedo do Todo-Poderoso aqui, tenho o dedo de Deus nessa situação. A maneira que Deus trabalha, ela transcende o entendimento humano. Foi por isso que eu comecei as minhas palavras dizendo, há coisas que nós não compreendemos, há coisas que nós não entendemos. Quando Jó disse que queria uma audiência com Deus, Deus se manteve em total silêncio, porque o silêncio também testa a nossa fé. Deus se manteve em total silêncio, porque o silêncio também testa a nossa fé. Veja, calaçúbia, candarasca. Eu já continuo. Coloca a mão, Michele, na sua direita. Coloca a mão, calaçúbia, candarasca. Não, na serva de Deus. Isso. O livramento de Deus é para a tua vida hoje. Calaçúbia, candarasca. Deus nos conhece. E quando Deus resolve quebrar o silêncio com Jó, a primeira coisa que Deus diz para Jó é assim: Jó, cinge os teus lombos. Você não queria uma conversa franca? Então agora nós vamos. Você não queria que nós conversássemos? Você não queria se apresentar diante de mim? Agora nós vamos conversar, mas não da sua maneira. Eu digo as regras. Deus descortina mais 70. De uma pergunta, Deus esquadrinha 70 perguntas. E vai falando, aonde tu estava quando eu coloquei o fundamento da terra? Você sabe quando eu fiz isso? Você sabe quando eu dei limite para o mar, para a terra seca? Já você sabe responder alguma coisa? Já disse para Deus, eu bem sei que tudo pode. Aleluia! de
consegue responder nenhuma, nem as últimas que terminam no capítulo de número 41. Veja, Deus continuou trabalhando. E Ele diz: ó, é hora de eu virar o teu cativeiro e restabelecer tudo de novo. Eu provo quem eu quero provar. Eu amasso quem eu quero amassar. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe como trabalha. Olha, irmãos, quando nós estamos num sofrimento profundo, nós falamos coisas de que o Senhor nem considera. Jó estava sofrendo tanto que Jó disse assim: tira a minha vida. Se o Senhor não tirou até agora e não fez com que eu entrasse na estatística de idade morta para criança que já nasce morta, me mata agora, porque eu não vou me suicidar. Jó disse: se ele me matou até agora, então no meio desse sofrimento, me mata. Em meio à dor e ao sofrimento, nós dizemos coisas que muitas vezes Deus nem leva em consideração, porque Deus conhece a fraqueza humana. Meus irmãos, eu não sei para que existe lugar de grandeza em nós, se tudo é Deus que faz. Tanto um texto de Crônicas, quando Deus diz assim: avisem ao meu servo Davi, foi eu que enviei ele lá atrás do curral cuidando das ovelhas lá, ó. Alguém avisa para ele que fui eu que enviei ele. Quem te enxerga no meio da multidão é Deus. Avisem para Davi. Isso aí que ele colocou no currículo dele, o urso e o leão, foi eu quem ajudei ele a matar, ó. Alguém avisa para ele que fui eu, o Senhor, quem operou esse milagre. Avisa mais algumas coisas para ele. Avisa que eu vou exterminar todo inimigo que entrar na frente dele, porque eu sou Deus. E avisa também para ele: sou eu que faço ele sentar em lugares de príncipe, sou eu que coloco em lugares de Deus. Não é mérito próprio, não é Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem faz isso, é Deus quem opera isso, aquela seta, aquela súbia, e para frente, encosta nesse servo de Deus, isso, abraça ele, assim te diz o Senhor, Aracasúbia, a mudança e a autorização vem da minha parte, sou eu quem autorizo, sou eu quem faço subir, sou eu quem coloco nova veste, Aracasúbia, e que muda um novo tempo na sua vida. Eu sou Deus, e que me assúbia, Canarácia, Anacamandaiaçúbia. Deus é grande, está no nosso meio. Deus é poderoso, está no nosso meio. Deus é poderoso. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. 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 Deus vai dizer assim para Josué: eu estou restituindo tudo. Olha o segredo da restituição. Aqueles amigos, e às vezes nós não sabemos fazer escolhas direito. Na verdade, às vezes eu orando, o Senhor conversava comigo e falava para mim: filho, às vezes tem pessoas tanto que andam conosco que não querem o nosso bem, não são amigos de verdade. Porque amigo não fica apontando o dedo desse jeito. Amigo é amigo que te chora com você e se alegra com a tua vitória. Hoje tem tanta gente querendo chorar quando a gente está lá embaixo, mas ninguém quer se alegrar quando Deus chora a vitória e não chora. Tem que saber esperar, Deus não faz nada errado. Tem que saber esperar. Aí Deus diz: aproveita, Jó, que eu vou mandar os teus amigos aí. Libera perdão, porque enquanto você ora por eles e perdoa, eu curo também a tua alma. Ei, ouça isso aqui atrás: o perdão cura. Camaçuí, minha série. Um de vós, obreiros, não precisamos ouvir essa palavra. O perdão de Deus cura a nossa alma. E a gente fica cultivando raiz de amargura e dizendo: eu não vou, eu não faço. Se eu fosse você, eu quebrava a barreira de cheguei. Olha o negócio, é que você não queria falar comigo, mas eu vim aqui, vamos conversar. Vamos jogar o campo por terra. Como é que é? Te contaram uma coisa e o outro falou outra. Porque esse tal que eu ouvi dizer
restituir prosperidade, eu vou te restituir riqueza. Alguém diz, mas quando Deus não restituiu tudo, porque os filhos eram 10, Deus só deu mais 10. Lógico que Deus restituiu em dobro. É que os primeiros 10 não tinham sido perdidos. O que vai para a eternidade não se perde. Não se perde. Deus restituiu tudo. Tudo. Só tinha aproximadamente 70 anos quando começa. A Bíblia diz que ele viveu ainda mais 140. Deus restituiu tudo em dobro. Tudo. Aí Deus ainda tem uma pausa para Deus nos ensinar algo lindo aqui nesse término da bênção que Ele dá sobre a vida de Jó. Ele não menciona o nome dos filhos homens de Jó, mas menciona o nome das suas 3 filhas: Gemina, Késia, que significa Cássia, e Queren-Apuque. Gemina quer dizer pomba, Késia, Cássia quer dizer aroma, e Queren-Apuque quer dizer sombra. Deus está dizendo, o sofrimento perdurou até agora, mas pode ficar tranquilo que o Consolador vai te abraçar.